Capítulo 363. Talvez eu possa usá-lo como uma ponte. Assim que esse pensamento passou pela mente de Klein, sua mão direita agarrou o broche dourado escuro em forma de pássaro. Ao mesmo tempo, ele usou sua espiritualidade como um redemoinho para atrair o poder do espaço misterioso para ele, fazendo-o surgir em direção ao broche do sol como um maremoto. O tremor acima da névoa cinza tornou-se óbvio. Pequenos pontos de pura luz se entrelaçaram e foram em direção a Klein, misturando-se com sua espiritualidade. O broche de ouro escuro em forma de pássaro começou a brilhar com uma luz deslumbrante. Tornou-se mais brilhante e denso e, em um instante, gota após gota de um líquido dourado translúcido começou a se condensar. O líquido rapidamente se fundiu e formou uma figura humana tão alta quanto Klein. Era uma figura dourada, uma figura sagrada. Funciona. A água sagrada do sol, criada a partir de um nível mais alto de poder, está mais próxima de uma dádiva de Deus. O coração de Klein estava cheio de alegria. Ele voltou seu olhar para a estrela carmesim que simbolizava o sol. Então olhou para a figura que o espreitava. Quanto à figura divina condensada pela dourada água sagrada do sol, não foi resultado do broche do sol, mas simplesmente uma manifestação dos pensamentos subconscientes de Klein. Chegando a este passo, ele já havia permitido que a figura dourada avançasse. Através da estrela carmesim ilusória, ele se fundiu com o jovem sol através do ritual de ato secreto, pois dissipou o espírito maligno escondido dentro de seu corpo, além de dar a ele uma certa quantidade de conhecimento e uma experiência espiritual milagrosa. No entanto, Klein não tinha muita confiança naquele momento. O poder do espaço misterioso era obviamente maior que sua espiritualidade, tornando-o incapaz de controlar suavemente o poder. Como tal, o poder da figura dourada era misturado, caótico e insuficientemente coordenado. Se ele usasse como está, o efeito seria, no máximo, 10% do que ele esperava. Quanto a Amon, que se suspeitava ser um descendente do antigo deus do sol, ele nasceu em uma família de blasfemadores na quarta época do Império Tudor. Mesmo que não fosse seu corpo principal, ele conseguiu esconder sua identidade do poderoso caçador de demônios de alta sequência e dos poderosos itens místicos que protegiam a existência da Cidade de Prata. Klein realmente não tinha muita confiança com o efeito de apenas 10%. Seu plano inicial era apenas tentar. Se realmente não funcionasse, ele barraria temporariamente o sol e se reconectaria com ele quando encontrasse uma solução melhor. No entanto, tendo chegado até aqui, Klein naturalmente queria o melhor resultado e se esforçou para ter sucesso de uma só vez. Tendo se disfarçado como o divino louco, ele também tinha um pouco de orgulho e queria manter sua reputação. Ele deu uma risada autodepreciativa enquanto se preparava para encontrar uma maneira de aumentar os efeitos da figura dourada para dissipar o espírito maligno no último momento. Claro, só posso perder alguns segundos, caso contrário, o ritual estaria acabado. Os olhos de Klein analisaram os itens na longa mesa de bronze novamente, pensando apenas nas palavras alto nível. Devido à intuição de sua espiritualidade como vidente, seu olhar pousou em um item. A carta da blasfêmia, a carta do Imperador das Trevas. De todos os itens que Klein possuía, era o único que correspondia às palavras alto nível. Quanto ao apito de cobre de Azik, Klein lembrou-se claramente de que havia sido completamente suprimido quando a Companhia de Segurança Espinho Negro enfrentou a prole do Deus do Mal. No entanto, o alto nível da carta do Imperador das Trevas pertence ao conhecimento contido dentro dela. Isso não está certo. Depois que o proprietário avança para se tornar um Beyonder de alta sequência, ele pode produzir efeitos sutis com os ingredientes do Beyonder necessários. Além disso,
Também possui as características de anti-adivinhação e anti-profecia. Em outras palavras, seu nível não é baixo. Não preciso usá-la para uma luta, contanto que eu possa usar seu alto nível para suprimir o poder deste espaço misterioso acima da névoa, e se eu puder minimizar a coordenação caótica e não natural da figura dourada, isso será o suficiente. Klein rapidamente teve uma ideia. Ele estendeu a mão em direção à carta do Imperador das Trevas que estava com o verso voltado para cima. Só então, ele notou uma cena assustadora pelo canto dos olhos. Dentro da sombra do sol que foi formada pelos raios ilusórios da estrela carmesim, uma palma, tão murcha que só restou pele e ossos, de repente se estendeu para a frente. Lentamente, mas com firmeza, agarrou-se ao limite da estrela carmesim, dando a sensação de estar perfurando a realidade e entrando no domínio da psique. Amon estava tentando usar a conexão para passar os limites e estender a mão na névoa cinza. Uoshi! Pela primeira vez, a interminável névoa branco-acinzentada estava em caos. O fluxo de antes parecia se transformar em ondas à medida que os vendavais se formavam. As pupilas de Klein encolheram. Ele não hesitou mais e pegou a carta do Imperador das Trevas. Assim que segurou este item em suas mãos, imediatamente sentiu que sua espiritualidade não estava mais subjugada pelo poder do espaço misterioso. De repente, a figura dourada tornou-se anormalmente alta e, em suas costas, surgiram pares de enormes asas negras. Havia um total de 12 pares. Em cada par de asas, havia penas escuras e brilhantes gravadas com muitos símbolos misteriosos. O contraste entre o dourado e o preto era gritante, e a enorme figura, conduzida por Klein, abriu as asas para cobrir a vasta cúpula do imponente palácio. Sem um som, a figura sagrada, mas corrompida, de luz e escuridão brilhou, sobrepondo-se à manifestação do jovem sol que foi formado pela estrela carmesim. A luz e a sombra se cruzaram, e um vento forte soprou em todas as direções. A palma que estava tão murcha que não tinha carne, a ponto de só ter pele e ossos, encolheu para trás descontroladamente, mas também se recusou firmemente a recuar. Era como um homem caindo de um penhasco que estendeu a mão para agarrar uma protuberância, sem vontade de soltar, independentemente do que acontecesse. Uoshi! No meio dos sons ilusórios e caóticos, a luz e a escuridão irromperam completamente. A mão enrugada finalmente perdeu o apoio e despencou, desintegrando-se e desaparecendo constantemente. Depois de alguns segundos, a névoa cinza e o misterioso espaço acima dela voltaram à sua tranquilidade anterior, como se ninguém tivesse entrado por milhares de anos. Klein se concentrou novamente e viu que a figura borrada do jovem sol não estava mais emaranhada com a entidade distorcida e incorpórea. Ufa! Incapaz de se conter, soltou um suspiro de alívio. Então, ele conjurou a imagem contrastante de antes e os jogou na figura manifestada do jovem sol nos raios de luz carmesim, permitindo-lhe compreendê-los completamente. Reticências. Na casa dos Berg na Cidade de Prata. Derek se sentia acordado e à deriva ao mesmo tempo. Era como se ele pudesse ver sombras de formas inefáveis, diferentes cores de luz que continham conhecimento infinito e uma figura majestosa, alta e dourada olhando para tudo. Esta figura estava ao lado do Senhor Louco na espessa névoa cinza, com 12 pares de asas enormes, escuras e misteriosas em suas costas. Não apenas seu corpo e mente se tornaram quentes e puros, mas ele também parecia entender o que era chamado de luz do sol. Ele até entendeu a criação da água sagrada, bem como o conhecimento para exorcizar espíritos malignos. Também continha imagens que ele não conseguia entender, como um mausoléu piramidal escondido e imponente. Nessa inebriante experiência espiritual,
Foi como se tivesse regressado à sua infância mais despreocupada, às terras onde o sol brilhava na sua imaginação, e só quando tudo se foi e a mobília simples do seu quarto apareceu à vista é que ele voltou a si. Este é o ritual de ato secreto mencionado nos livros didáticos? Por mais de 2000 anos, ninguém na Cidade de Prata teve sucesso antes. Ninguém foi capaz de entrar em contato com uma existência poderosa. Naquele momento, o desânimo e a solidão de Derek diminuíram. Um sorriso sincero brilhou em seu rosto. O chamado experimento do louco foi para confirmar se o ambiente de nossa Cidade de Prata pode realizar um ritual de ato secreto? Aquele sentimento maravilhoso de todo aquele conhecimento foi o pagamento que ele me deu? Derek abaixou a cabeça novamente e disse com grande respeito: "Obrigado, senhor louco." Nesse exato momento, uma névoa branco-acinzentada apareceu de repente diante de seus olhos. No centro da névoa havia uma cadeira elevada. Era o louco sentado relaxadamente. Então, Derek se viu coberto por uma sombra transparente e ilusória. A figura usava um manto clássico preto, um chapéu pontudo combinando e um monóculo de cristal pendurado em seu rosto. Enrolou-se em seu corpo como uma piton. Isso. Amon não estava morto. Ele evitou a detecção dos itens místicos e a atenção de Sua Excelência, e tornou-se um parasita em meu corpo espiritual. Os olhos de Derek se arregalaram e ele se viu como era agora, não mais enredado por Amon. O senhor louco o notou e acabou com ele? O coração afundado de Derek se acalmou enquanto o suor frio escorria por sua testa devido ao medo persistente. Seu rosto, por outro lado, exibia uma expressão de reverência instintiva. Ele subconscientemente seguiu as palavras descritas no curso de mitologia e disse: "Louvado seja você, o poderoso Senhor Louco." Reticências. Em algum lugar na escuridão profunda, um raio cruzou o céu, iluminando os arredores. Esta era uma planície cheia de ravinas, e um gigante verde escuro de um olho estava vagando inconscientemente. Seus olhos estavam sem vida e seu rosto estava coberto com vestígios de pus podre. Gás amarelo acinzentado permeou seu corpo e se entrelaçou no ar, formando muita fumaça. E sob seus pés, na ravina mais escura da planície, havia uma figura de pé na borda, com vista para a terra abaixo. Com a ajuda do raio, um edifício grosso e largo de cor branca acinzentada podia ser vagamente visto no fundo da ravina. A figura estava vestida com um manto clássico preto e um boné pontiagudo da mesma cor. Tinha cabelos pretos encaracolados, olhos negros, testa larga e bochechas finas. Parecia idêntico ao fantasma que Derek Berg tinha visto. Ele levantou a mão e beliscou o monóculo de cristal. Então, virou a cabeça para a esquerda e olhou para longe. Como esperado, ele sussurrou de repente, na língua do antigo Fezak. Depois de parar por um momento, o homem sorriu e disse as palavras: "O louco." Antes de terminar de falar, ele já havia pulado na ravina à sua frente. Nesse momento, o raio diminuiu por um segundo e a escuridão envolveu completamente o mundo. Reticências. Depois de eliminar a ameaça fatal, Klein voltou ao mundo real, sentindo mais uma vez a necessidade urgente de avançar em sua sequência. O Amon que eliminei não era o corpo principal. Se ele realmente estiver interessado no espaço misterioso acima da névoa cinza, ele logo retornará à Cidade de Prata. Naquela época, eu me pergunto se os 2 itens místicos lendários e os 3 caçadores de demônios serão capazes de detê-lo. Para um mero clone ser tão bizarro e aterrorizante, pode-se imaginar o quão poderoso é seu corpo principal. Portanto, preciso concluir o restante das regras do mágico o mais rápido possível e, através da digestão e avanço,
compreender melhor o misterioso espaço acima da névoa cinza. Talvez, a anciã pastora da Cidade de Prata seja usada. Se ela realmente foi corrompida pelo verdadeiro Criador. Klein abriu a porta do banheiro e desceu para o primeiro andar enquanto pensava profundamente.